Hoje o Estúdio Pops tem o prazer de receber o professor, mestre e doutor Paulo Vitor Teodoro, que também é pesquisador na área de educação e ensino de ciências. Ele é licenciado em Química e em Pedagogia e é mestre em ensino de ciências e matemática pela Universidade Federal de Uberlândia, a nossa gloriosa UFO. E também é doutor em Educação em Ciências pela Universidade de Brasília, UNB, que é uma referência não só, né, na área nacional, aqui no nosso espaço no Brasil, mas também mundialmente. O professor Paulo Vitor tem uma trajetória que passa pela educação básica, pela educação de jovens e adultos e pelo ensino superior. Ele também foi professor efetivo no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, onde atuou como coordenador de iniciação científica, gerente de pesquisa, além de coordenador da pós-graduação Lato Sensu em ensino de ciências. Ele também foi coordenador adjunto do programa Novos Caminhos, vinculado ao Ministério da Educação. É um currículo impecável, é uma autoridade no assunto que nós temos que conhecer as suas propostas, as suas teses e a sua pesquisa. Pois, professor Paulo Vitor é autor de mais de 50 artigos científicos, 7 livros já publicados, 29 capítulos de livros e tem apresentado suas pesquisas em diversos congressos no Brasil e no exterior. Não fica só no Brasil, não, tá? É uma autoridade no assunto, como eu disse, sempre com foco na educação e no ensino das ciências. Hoje o nosso objetivo é chamar você que é pai, você que tem amor pelos seus filhos, você que tem crianças pequenas, né? Que todos, né, essa meninada, essa juventude, né, esses pirralhos, hoje eles já nascem praticamente internetados e têm curiosidade natural pela ciência, e o professor Paulo Vitor tem ensinamentos técnicos, científicos de um pesquisador que vai ajudá-lo e vai trazer uma nova visão no relacionamento do ensino com as suas crianças. Eu quero aqui cumprimentar o mestre, o doutor, o professor Paulo Vitor para suas considerações iniciais. Muito bom dia, Lira. Primeiro eu quero agradecer muito pelo convite de estar aqui contigo no Estúdios Pop para dialogar, para pensarmos um pouco sobre o desenvolvimento, sobre essa curiosidade das crianças e, sobretudo, no que eu tenho trabalhado, que é a área de ensino de ciências. Então, para mim é honroso estar aqui, quero te agradecer uma vez mais e espero que as pessoas que assistirem esse episódio possam gostar e estamos sempre à disposição para dialogar e pensar sobre esses debates. Muito bom. O Estúdio Pops tem uma missão de cidadania. Nós já trabalhamos com a FAO, nós já trabalhamos com o professor Ricardo Plete Padovini, que também é da Universidade Federal de Uberlândia, e a sua presença aqui, ela reforça um compromisso de cidadania do Estúdio Pops e nos deixa, assim, muito envaidecidos. Então, vamos entrar nesse assunto gostoso, quando a gente fala de filhos, quando a gente fala, né, de ensinamentos, a criança curiosa, né, ela já nasce com um modo cientista ativado. O que é que você nos fala sobre isso, professor? Muito bem. Eu costumo dizer que a criança, Lira, ela já tem algumas curiosidades inatas no próprio desenvolvimento dela. Veja, com 2 anos, por exemplo, talvez até um pouco menos, a criança já começa a ter algumas ações de curiosidade. A criança, ela observa, a criança, ela pergunta, ela testa, ela experimenta e ela também aprende. Então, é um caminho para nós, pais, educadores e educadoras, ter a sensibilidade de que
é importante mantermos a curiosidade natural dessas crianças. E para isso, nós podemos, primeiro, entender que as crianças, os adolescentes, eles são pessoas, são dotados de intenções, dotados de curiosidades, e nós podemos cultivar isso. Nós podemos também, o que muitas vezes acontece, é uma poda natural dessa curiosidade das crianças, mas nós podemos buscar caminhos para ter outras possibilidades e manter viva essa chama da curiosidade dessas crianças. Esses meninos, essas meninas, praticamente já nascem com o celular na mão. Eu até brinco muito, professor. O senhor tem toda esse conhecimento técnico, essas pesquisas bem efetuadas dentro, né, da boa técnica, das normas e técnicas de pesquisa, não é? E eu pergunto para você, né, elas já começam com por quê, pai? Por quê? Né? E esses dias atrás, eu vi um memezinho na internet, né, do filho junto com o pai no jardim, e o pai com Alzheimer perguntava: o que é aquilo? O filho respondia: um coelho. Passava um minutinho, ele: o que é aquilo? Ele: um coelho. O que é aquilo? Ele: um coelho. Aí o filho pegou e falou: mas pai, toda hora o senhor está me perguntando o que é. Aí deu uma chispa de consciência no pai. Aí o pai virou e falou: não, porque, gente, quando você era pequeno, você vinha comigo para o jardim e perguntava para mim várias vezes: o que é aquilo? É um coelho. A criança tem essa curiosidade. Sim. O pai tem que ter a tranquilidade de responder com calma, assim como o filho não respondeu o pai com Alzheimer. Nós temos que dar uma versão bacana, dentro da boa técnica científica, para o pai, quando os filhos têm essas interrogações, esses porquês. Sim. Quero sua opinião. Exatamente. Inclusive, Lira, alguns estudos mostram que crianças na faixa de aproximadamente 3 a 9, 10 anos fazem em média 70 perguntas por dia. Olha. Sim, então as crianças, elas têm essa curiosidade. Veja, as crianças geralmente elas jogam um objeto no chão para o pai, para a mãe, o tio, o avô pegar. A criança, ela pergunta constantemente, ela tem ali uma curiosidade, muitas vezes inata a ela, e isso precisa a gente precisa pensar em formas para manter essa chama viva, essa chama das perguntas. Muitas vezes, infelizmente, é por conta da correria, da falta da própria paciência, do tempo. Quem tem criança pequena sabe. Eu tenho um filho de 4 anos, eu tenho uma filha de 1 aninho, e demanda de nós tempo, paciência, dedicação. E muitas vezes essa falta de tempo e a própria paciência também vai podando as crianças, a própria curiosidade delas. Mas isso lá na frente pode ser refletido. Então é importante pensarmos, né, em caminhos para que possamos deixar viva essa chama da curiosidade das crianças. Toda criança observa. Sim. Toda criança faz perguntas. Exato. Esse comportamento é um comportamento praticamente científico observado pelo estudioso, pelo pesquisador. Sim, correto? Sim. Isso. É muito comum algumas pessoas falarem: nossa, a criança ela já nasce cientista? Algumas pessoas já me perguntaram: é verdade que, né, toda criança ela nasce cientista? Bem, então a gente precisa pensar e refletir também um pouco sobre isso. Primeiro é importante pensarmos, né, o que o cientista faz? O cientista, ele faz perguntas, ele observa, ele tem um problema para ser resolvido, ele tem objetivos muito bem delineados, uma metodologia, ele constrói hipóteses, faz testes e faz as suas considerações. Muito bem. E isso pode ser relacionado com o que a criança faz também. Veja, a criança pergunta, a criança observa, a criança testa, a criança constrói hipóteses, a criança faz as suas próprias
com considerações, conclusões, enfim. Então, veja, existe uma aproximação. Porém, claro que em níveis diferentes. Existe uma profissão de cientista, que a pessoa, o cientista de profissão, ele precisa ter estudo, graduações, especializações, títulos, para que ele possa ser um cientista, ter aquilo como sua profissão. Porém, as atitudes, os comportamentos que as crianças têm durante a sua infância, têm algumas aproximações com o que o cientista faz. E algumas delas eu comentei aqui, observações. Então, a criança observa, a criança pergunta, a criança testa, ela constrói também hipóteses. E também ela aprende. Ela tira suas considerações e ela também aprende. Ótimo. Você que é pai precisa assistir esse podcast. Porque esses meninos hoje são violentos. Eles perguntam mesmo, eles estão ativos. E não é que eles estão ligados no 240, no 12, não. É porque é natural da criança. Se o pai repreende e não responde, pode atrapalhar esse processo. O menino para de perguntar, o filhinho para de perguntar, e aí eu faço a outra pergunta, porque aí já vem desencadeando toda essa reflexão e essas colocações maravilhosas que você tem feito. Nós temos que estimular essa curiosidade dos nossos filhos, dos nossos meninos e meninas. Sim, Lira, obrigado pela pergunta, uma pergunta importante. Sim, nós precisamos estimular e pensar em caminhos para não podar a curiosidade das crianças. E algumas estratégias a gente pode utilizar na nossa própria casa, também nas escolas. Por exemplo, é muito comum uma criança fazer algumas, como eu mencionei, são várias perguntas durante o dia que a criança faz. Então, um primeiro caminho, uma primeira estratégia seria não dar uma resposta direta. Por exemplo, Lira, uma pergunta que meu filho fez recentemente. É muito comum quando ele vai tomar banho, ele pede para levar alguns brinquedos para o banheiro, para brincar ali mesmo com a água, enfim. E aí, um dia ele levou um pedacinho de gelo e o gelo, né, derreteu. Aí ele ficou bravo. Ah, papai, mas por que o gelo sumiu? Muito bem. Eu poderia dar uma resposta para ele direta. Só que veja, o Kael, assim como as crianças de 3, 4 anos, 5 anos, 6 anos, ainda não tem maturidade para entender alguns conceitos que são complexos. Você veja, temperatura, fusão, solidificação, são conceitos que ele vai aprender na escola, mas isso é um processo. Isso é ao longo do tempo, né? Lá, mais ou menos, ali no 8º ano, 9º ano do ensino fundamental, talvez ali no ensino médio, ele vai ter bastante clareza sobre isso. Mas nesse momento, é importante ele já começar, a entender que existem alguns processos envolvidos, e aí eu posso devolver a pergunta para ele. Eu posso falar, olha, o que você acha que aconteceu? Então, veja, em vez de eu dar uma resposta direta, muitas vezes que ele não vai entender, eu posso devolver a pergunta para ele. E esse processo de devolver a pergunta vai deixar ele pensar, vai possibilitar que ele pense sobre isso. Isso é um primeiro caminho, uma primeira estratégia importante. Então, papai, mamãe, ou pessoas que gostam estão com crianças, ou professores que estão com seus estudantes, quando os estudantes ou as crianças fizerem alguma pergunta e você perceber que às vezes não é o momento de responder para ela, devolva aquela pergunta. Porque a criança vai ter uma oportunidade de expor as concepções, as percepções dela. E a partir daquilo você vai ter uma noção. Se pode seguir com às vezes, um conceito um pouco mais complexo ou não, de uma forma mais lúdica. Esse é o primeiro caminho. O segundo caminho, Lira, também importante, é transformar as perguntas em pequenas experiências. Isso pode ser feito na própria casa, isso pode ser feito na sala de aula. A gente não precisa de um laboratório, não precisa de um microscópio para aprender ciência. Às vezes, basta uma folha na calçada, uma árvore
lá na casa da criança, uma árvore na escola, por exemplo. Já é o início para que possamos explorar e manter viva essa chama de aprender ciência. Então, por exemplo, as perguntas que as crianças fazem, né? Essa segunda dica. Pegue as perguntas e transforme em pequenas experiências. Ah, papai, por que o gelo derrete? Olha, vamos pegar o gelo, vamos colocar um copo em cima da mesa, um com gelo e o outro sem. Vamos ver o que vai acontecer? Vamos colocar no sol. Vamos ver o que vai acontecer. Isso é uma possibilidade. Meu filho adora dinossauros. Então, vamos lá, vamos ler. Papai vai contar uma historinha sobre os dinossauros. Lá em casa a gente costuma ter a rotina da leitura. Todos os dias, mesmo para a Ayla, que tem 1 aninho de idade, ela participa do momento de leitura. Então, diariamente, isso acontece. Então, nós temos a oportunidade de pegar pequenas perguntas e transformar em experiências. Essa é a segunda dica, Lira. E a terceira, e também muito importante, é usar o ambiente ao nosso favor. Por exemplo, a criança de 3 anos, 4 anos vai tomar banho. Ela não toma banho sozinha, ou sozinho ou sozinha. Geralmente você, um responsável, vai estar lá com ela. Então, é muito comum que as crianças gostem de ter um brinquedinho, um objeto ali. Esses momentos podem ser de aprendizado. E hoje nós estamos com uma vida, assim, nessa contemporaneidade, né, Lira? Muito corrida. Os pais trabalham, as mamães trabalham, enfim. Mas a questão não é sobre a quantidade de tempo com as crianças, mas é sobre a qualidade. Que seja pouco tempo, mas seja um tempo com qualidade, um tempo com aprendizado, com aprendizagens, até no plural, porque são aprendizagens que pode ter nesses momentos. Então, ali no banho, né, um objeto, olha, porque o objeto, alguns flutuam, um brinquedinho, outros afundam. Por que isso acontece? Por que você acha? Aproveitar o momento, usar o ambiente ao seu favor mesmo. Tá no carro com a criança, olha, o céu de dia fica com a cor, mas por que quando vai escurecendo o céu vai mudando de cor? O que acontece? Ou na cozinha, por que a massa do bolo vai virar um bolo fofinho? O milho de pipoca vai virar uma pipoca muito gostosa. Então, a cebola, às vezes, tá picando a cebola, o papai ou a mamãe começa a lacrimejar os olhos, às vezes até mesmo a criança. Por que isso acontece? Então, são pequenas experiências que os pais, as mamães, né, as escolas, os professores, por exemplo, podem usar os ambientes a seu favor, né? Então, Olha, são 3 pontos importantes. olha, a gente fica admirado, né? Nós que estamos aqui no estúdio, é uma emoção porque passa um filme na minha cabeça com relação aos meus filhos. E às vezes, pela correria que o capitalismo impõe no nosso dia a dia, a relação, né, trabalho, né, capital e trabalho, não nos permite fazer isso. E aí eu vou fazer uma pergunta, Uhum. sabe, professor Paulo Vitor, que eu vou tocar o dedo na ferida com calma, com tranquilidade e vou te apertar. Tudo bem. Você como pai, você consegue aplicar essas teses, essa nova maneira de trazer os questionamentos para dentro de uma questão científica e motivar os seus filhos para uma, uma convivência com o meio e com a sociedade mais, vamos dizer, mais próxima da realidade e da ciência? Sim, Lira, obrigado pela pergunta novamente. Sim, tanto eu quanto a minha esposa, inclusive vou mandar um beijão para ela nesse momento. Beijo, meu bem. Ela também tem esse cuidado. Nós temos um combinado lá em casa. Então, por exemplo, sempre que possível, criarmos espaços para essas memórias. Veja, Lira, a criança hoje, ela faz muitas perguntas sobre diversos assuntos pra gente. Então, um combinado que a gente tem, olha, a gente não dá resposta direta para a criança. Então a gente tenta devolver essa pergunta para explorar mesmo o que ela tem. A criança, ela quer explorar muito o mundo, ela quer explorar aquilo, ela está numa fase de descobertas. Então,
aprender e ensinar ciência não é dar aquelas respostas completas, é muito além disso. É deixar a criança aberta e próxima para que possa explorar o mundo e junto com a gente. Então, pensar nessas possibilidades é um caminho que a gente sempre utiliza lá em casa. E a escola também é importante pensar nisso, sabe, Lira? Olha, é muito comum que os estudantes cheguem ali no 9º ano, eles sabem que vão ter aula de química, por exemplo. Até o 8º, 7º, eles têm aula de ciências, e no 9º ano vão ter aula de química. E lá na aula de química eles chegam felizes da vida. Nossa, eu vou fazer experimentos, eu vou fazer uma bomba, por exemplo, é muito comum. Ah, eu quero misturar os produtos para ter uma reação química. Aí chega lá na escola, na escola, nas aulas de ciências do 9º ano, por exemplo. Aí a professora começa, olha, hoje a aula é sobre distribuição eletrônica de Linus Pauling. 1S2, 2S2, 2P6, enfim. Isso é importante também. Só que, veja, a criança chega lá com uma expectativa e, de repente, é outra coisa que a criança vai ter ali. Isso gera uma frustração. E, da mesma forma, é dentro de casa. A criança chega com uma curiosidade, com alguma pergunta, e a gente simplesmente ignora, fala, isso é besteira, não. Ou fala, não, isso não é para agora, mais para frente, ou ignora esse tipo de pergunta, às vezes vai podar uma curiosidade da criança e, com o passar dos anos, essa vontade de aprender pode ir diminuindo, o que é muito ruim, trava a criança, é muito ruim. Então, eu lembro quando eu dei aula no ensino fundamental, lembro de uma ocasião que o pessoal falava, professor, nós vamos aprender a fazer bomba? Eu não queria falar ali, não, nós não vamos aprender a fazer isso, mas eu queria buscar outros caminhos. E aí, muito bem. Aí eu lembro que eu fiz um experimento com os meninos com uma garrafa mesmo, colocando lá alumínio com ácido clorídrico, ácido muriático, por exemplo, que geralmente é fácil de encontrar, e aí vai liberar um gás de hidrogênio, e aquele recipiente ele vai ter uma pequena explosão. É um tipo de bomba, não deixa de ser uma bomba, um tipo, né? E aí eu mostrava, os estudantes ficavam assim, admirados com aquilo. Numa outra ocasião, nós, com garrafinhas pequenas como essas, construímos pequenos foguetes com bicarbonato de sódio e vinagre, fermento e vinagre. Então libera um gás chamado dióxido de carbono. Esse gás de dióxido de carbono ele vai ser liberado e aí vai fazer com que o recipiente tenha um movimento. Não deixe de ser também um processo como esse. E as crianças, elas ficam admiradas com isso. E lá em casa, como pai, isso está a todo momento. Então, vamos cortar a cebola. A criança tá próximo. Vamos fazer o bolo, por exemplo. A criança tá próximo. Vamos cozinhar também da mesma forma. Vamos, olha, estamos com um gelo aqui. Aí eu deixo o Kael, por exemplo, visualizar o que vai acontecer com aquele gelo para ele perceber. Ele teve uma atividade recentemente na escola com ovos. Aí nós fizemos um pequeno experimento lá em casa. Filho, você sabe como que é possível a gente saber se o ovo ele está bom para consumo ou ele está podre? Nós podemos fazer isso num recipiente com água, por exemplo. Então nós pegamos 2 ovos e colocamos dentro de 2 recipientes com água para ele ver que o ovo ele pode flutuar ou ele pode afundar. Isso tem um envolvimento da criança. Isso é uma oportunidade para que mantenha viva aquela curiosidade dela. Olha só, nós estamos falando com o professor Paulo Vitor, que dentro da sua experiência no magistério, no ensino médio, essa convivência que é muito energizada, eu também já dei aula, na minha época era de 5ª a 8ª série, e depois aí a gente vai evoluindo. E o professor Paulo Vitor ensinou os meninos a fazer uma bomba, Só que, veja bem, tá? Não é aquela bomba de Albert Einstein. E falando do Einstein aqui, eu quero trazer uma fala dele que, abre aspas,
a imaginação muitas vezes é mais importante que o conhecimento. Sim, sim. Discorra para nós sobre esse caso. Exatamente. Einstein dizia, né, que a imaginação é muitas vezes mais importante do que o conhecimento. E por quê, Lira? O conhecimento, ele é limitado. Você veja bem, uma pessoa que precisa, por exemplo, fazer uma pintura de uma determinada área, e aquela área é uma área irregular. Nesse sentido, precisa de cálculos complexos para aquela pessoa, para aquele profissional, saber qual que é a quantidade de materiais, produtos que ele vai utilizar para pintar aquela área Sim. irregular. Então, muito bem. Porém, essa pessoa, ela talvez não saiba ali fazer esses cálculos complexos para cálculo de área irregular, mas ela sabe fazer o cálculo de área de um retângulo, por exemplo. E aí, aquele espaço, ele pode ser sintetizado, por exemplo, num retângulo, e o que não couber dentro daquele retângulo, a pessoa, ela pode imaginar pequenos retângulos próximos, e depois, um retângulo facilmente, é muito fácil calcular uma área, né, um lado vezes o outro, então a pessoa consegue fazer pequenos, ou imaginar pequenos retângulos dentro daquele espaço, e ela vai ter uma noção aproximada dos materiais que ela vai precisar para pintar aquele lugar. Então veja, quando a pessoa tem uma imaginação, ela tem uma imaginação que é possível de levar ela para outros horizontes, ela consegue extrapolar ali aquele conhecimento que ela saiba. É complexo hoje a gente fazer o cálculo de uma área irregular, mas um retângulo é fácil, então eu posso subdividir em pequenos retângulos e a partir disso eu tenho uma área aproximada. Esse é só um caminho. Então, de fato, Lira, a imaginação muitas vezes, ela sim é mais importante do que o conhecimento, porque o conhecimento ele tem uma limitação, a gente não sabe tudo. Como você mencionou, né? Lá eu fiz mestrado, fiz doutorado, mas não sei tudo. A gente sabe de uma determinada área que a gente dedicou muito ali. Mas para outros aspectos, a gente precisa continuar sempre nos dedicando, pesquisando, investigando, enfim. Agora, a imaginação não é imaginação. A mente pode nos levar para vários lugares, não é mesmo? Que bacana. Muito bom. Nós estamos chegando no final dos nossos questionamentos sobre todas essas importantes considerações de um pesquisador, de um técnico na área, que convive com os filhos e tem um know-how, tem o conhecimento para ajudar vocês que são pais na criação dos filhos de uma maneira diferenciada, chamando os filhos para o conhecimento, para a ciência. E aí eu quero, que o professor Paulo Vitor, né, faça os seus agradecimentos e as suas considerações finais, inclusive chamando aqui o despertar para o e-book que o doutor, professor e mestre vai lançar. Isso, sim. Então, nós estamos trabalhando agora com mais um livro, Mamãe e Papai, E Se Eu Fosse um Cientista? É um material que traz um pouco sobre isso que estamos dialogando aqui e traz também possibilidades do papai, da mamãe, do titio, do vovô, da vovó, estar próximo da criança, conversando e tendo experiências, momentos de aprendizagens com as crianças, para não ter essa poda da curiosidade delas. Então, é importante, né, para os papais e mamães que estão nos assistindo, ensinar e aprender ciência não é dar respostas completas para essas crianças, mas é sempre deixá-las e criar momentos para que essas curiosidades sejam florescidas. E um ponto importante também, Lira, e a gente trabalha no livro, ciências, ensinar ciência ou aprender ciência, muitas vezes é relacionado com as ciências naturais, com a química, com a física, com a biologia, com as geociências, astronomia, mas ciência é além disso. O cientista é além dessas ciências naturais. Uma pessoa da área de música, por exemplo, tem cientistas na área de música também, na área da medicina, na área da gastronomia, enfim, todas
todas as áreas de estudo, de conhecimento, nós temos cientistas também. Isso a gente trabalha no livro. Então, é importante mostrar para os pais e para as mamães, para os titios, avós, professores, professoras, que a ciência ela está para além dessas ciências naturais. E o estudo é a busca, né, por entender algum assunto com um pouquinho mais de profundidade, já é um caminho para esse interesse. Nem todas as crianças, Lira, elas vão ter um pleno interesse por uma determinada área. Mas é importante que as crianças tenham conhecimentos básicos daquela área, até mesmo para a sua plenitude aqui como cidadão, como cidadã. Todas as áreas elas são importantes. Veja, a matemática é importante, as ciências naturais, a química, a biologia, a física, a música é importante, a história, as artes, o direito, a medicina. E se a gente ter a oportunidade de trabalhar isso com os filhos, entender um pouquinho ali de como que isso funciona, como que a produção dessa ciência funciona, é um caminho importante, um caminho muito promissor para o desenvolvimento pleno dessas crianças. Inclusive, o Jean Piaget ele já falava, né? A criança ela constrói o conhecimento. O Jean Piaget, inclusive, foi um estudioso muito importante no campo do desenvolvimento da criança. A criança ela constrói o conhecimento fazendo, experimentando, testando, errando. E quando a gente dá essas oportunidades para ela, tem um mundo muito promissor pela frente. Então, esperamos que isso pode ser aí de importância e que os pais podem nos acompanhar e também estamos sempre abertos à discussão, ao diálogo, tá bom, Lira? Obrigado uma vez mais pela oportunidade por abrir esse espaço. O Estúdio Pops está à sua disposição. Nós ficamos muito felizes porque é um trabalho de cidadania, é um trabalho de pesquisa, é um trabalho universitário, é um trabalho científico que todos os dias a gente faz com os nossos filhos e que a gente pode melhorar e que nós, né, ao melhorar essa relação, a gente vai ter a certeza que os nossos filhos crescerão com mais responsabilidade social, crescerão com mais conhecimento, com mais técnica e com mais amor entre pais e filhos. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Lira. E não percam, vocês que acompanham o Estúdio Pops e acompanham o professor Paulo Vitor, essa grande oportunidade que ele ofertou passando os seus conhecimentos técnicos. Até a próxima.